Quero compartilhar um texto com você. Na verdade, eu quero talvez fazer um devocional com você. Vou fazer algo que faz bastante tempo que eu não faço. Quero ler um capítulo da Bíblia e quero discorrer um pouco sobre alguns pensamentos em cima desse capítulo. Quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 126. Eu tenho alguns dias aí, algumas semanas, os amados do meu grupo familiar, há umas 2 semanas atrás, a última reunião mesmo, antes do encerramento, antes do jantar de encerramento, nós lemos esse texto. Deus ministrou as nossas vidas ali naquele momento, no final da reunião, estava indo para o final da reunião, e depois eu reli esse texto algumas vezes, e Deus tem falado comigo e eu quero compartilhar com você, mas como se fosse realmente quase que um devocional. O texto, o capítulo de 126 tem apenas 6 versículos, quero ler ele todo, e ele diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, trazendo a sua colheita, trazendo os ramos que ele colheu. Esse salmo, ele faz parte de um conjunto de 15 salmos, que vai do 120 ao 134, que eles são como se fosse um livro à parte, eles são um saltério à parte. Esse conjunto de salmos, ele foi muito usado por muitas vezes, especialmente quando o povo judeu se tornava cativo de alguém, de alguma outra nação. E depois, no Templo de Salomão, ele era usado porque existia um trânsito de um átrio para o outro que tinha 15 degraus. E quando os sacerdotes subiam aquele trajeto, a cada degrau eles cantavam um desses salmos. Esses salmos, eles trazem 2 pontos assim que são muito fundamentais. O primeiro é expor a necessidade das pessoas, expor o quanto cada um de nós tem dificuldades, tem lutas, tem situações a enfrentar. Mas o ponto principal dele, que é o segundo aspecto, é que todos eles, esses 15 salmos, eles mostram que nós podemos confiar em Deus. Deus deve ser a fonte da nossa confiança, deve ser a fonte onde nós depositamos todos os nossos desejos, os nossos anseios, tudo aquilo que nós precisamos deve estar depositado no Senhor. Se você tirar um tempinho para fazer isso aí na sua casa, todos eles são curtos, com exceção do 132, que é um pouquinho mais longo, todos eles têm 5, 6 versículos. Se você parar aí em 10 minutos, com certeza você lê, do 120 ao 134. E leia com essa perspectiva, você vai ver que cada um deles vai retratar uma necessidade que muitas vezes nós já passamos. Às vezes pessoas que nos agrediram, que nos difamaram, às vezes uma necessidade de recursos, uma necessidade financeira, às vezes situações de saúde, pecados que vieram e destruíram as nossas vidas, mas em todos eles há o resgate, há o amor, há a presença de Deus e há um incentivo do salmista, daqueles que escreveram, há o incentivo para que nós possamos confiar em Deus. Então, com esse pano de fundo, sabendo que esse salmo faz parte desse conjunto, está dentro desse grupo de informações, desse grupo de ensinos que a palavra de Deus nos traz, eu quero que nós possamos pensar um pouco sobre o Salmo 126. Primeiramente, ele nos traz uma revelação de quem nós somos. Por que ele faz isso? Porque todos nós, em algum momento, nós somos cativos do pecado, cativos das trevas. A palavra de Deus diz que todos nós nascemos em pecado. Por causa daquilo que Adão fez no Éden, todos nós nascemos escravos do pecado. Todos nós somos escravos. Dependemos de um senhorio, temos ali uma opressão colocada sobre as nossas vidas. E aí então,
à medida em que nós crescemos, cada um de nós que estamos aqui dentro, estou falando hoje especialmente com vocês, nós fomos desenvolvendo as nossas vidas e em algum momento nós viemos para a presença de Cristo, viemos para um culto, viemos para uma celebração, ou alguém levou e nos apresentou a palavra de Deus. E aí então, nesse momento, você abriu o seu coração e deixou que Jesus Cristo entrasse na sua vida. E é exatamente isso que retrata no verso número 1, quando o salmista ele escreve assim: quando o Senhor trouxe os cativos. Ou seja, ele está dizendo que existia um grupo de pessoas que estava sendo escravizada, que estava presa nos seus pecados, que estava presa nos seus delitos, ali nos seus erros, que estava envolvida com pensamentos que não eram corretos, que estava envolvido com práticas que não eram adequadas, pessoas que estavam escravas, eram cativos talvez de vícios, cativos de dificuldades, de problemas nos relacionamentos ali dentro das suas casas. Mas quando o Senhor traz essas pessoas de volta a Sião, e o que Sião representa aqui? O que Sião representa? Qual é a representação desse local? Que local é esse que Deus destinou as pessoas para irem? Porque o texto ele fala que quando Deus traz aqueles que são cativos para dentro de um outro lugar, por que esse lugar é importante? Sião aqui é exatamente o local onde foi construída a cidade de Jerusalém e representa o local onde Deus estabeleceu a sua presença. Hoje, nós podemos entender que Sião é a igreja. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando desse lugar aqui, dessas paredes. Não estou falando dessa placa que tem ali fora. Não estou falando do nome formalmente que nós temos aqui, como um estatuto estabelecido, um CNPJ instituído. Eu não estou falando disso. Não estou falando de uma entidade jurídica, de uma pessoa jurídica. Eu estou falando do corpo de Cristo, da igreja, que é o corpo construído por mim e por você juntos. Nós como parte desse corpo, nós como célula. Quando Deus ele pega alguém que está cativo, que está preso nas drogas, no álcool, que está acometido de uma enfermidade, preso a um vício, preso a uma necessidade, retira essa pessoa do meio dessa dependência, desse ambiente de opressão, e coloca essa pessoa dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Aí então muda a forma da pessoa viver. O texto fala: foi como um sonho. Quando a pessoa sai de um ambiente de opressão e vem para dentro da igreja, vem para o corpo de Cristo, ela passa a sonhar. Todos aqueles que estão fora do corpo, eles também dormem, mas eles não sonham. Quando você dorme, tem dois tipos de manifestação de sonho, não tem? Um deles é quando você tem um sonho assim, com algo, né? Hoje para amanhecer hoje, dificilmente eu lembro das coisas que eu sonho. Eu sonhei com um membro do nosso grupo familiar quando nós estávamos lá em Curitiba. Sonhei com o Marcelo da Carina. Não tem motivo, faz muitos, acho que no retiro de homens, conversei com ele, muito tempo que não vejo. Nós não entendemos muito bem o que acontece, mas às vezes nós temos pesadelos. Eu tenho um dos meus filhos, é comum às vezes acordar de madrugada chorando, teve um pesadelo, teve um sonho ruim, e aquilo assusta. Então, quando nós dormimos, ou nós sonhamos coisas boas, ou nós temos pesadelos. Agora, esse texto ele fala que quando nós saímos da opressão e entramos no corpo, nós passamos a sonhar. É como se antes você só pudesse ter uma coisa, não ter sonho, só ter pesadelo. Quando nós estamos fora do corpo de Cristo, quando nós não temos a presença de Cristo em nossas vidas, as coisas se tornam mais difíceis, as coisas se tornam mais pesadas, nós não conseguimos resolver. Muitas vezes nós enfrentamos doenças, nós vemos pessoas enfrentando a doença, pessoas perdendo seus entes queridos e ficando desesperadas, porque não conhece o amor, o poder, a presença de Deus, não tem o consolo do Espírito Santo. Nós vemos pessoas tendo relacionamentos de forma banal, pessoas que se casam, passam alguns meses, alguns anos, se encantam com outra pessoa, né? Vamos usando como exemplo, um esposo está casado ali 1 ano, 2, 3, no 3º, 4º ano de casamento, aquele homem se encanta com uma outra mulher por qualquer motivo,
e abre mão do seu casamento, destrói uma família, separa, deixa filhos, casa de novo, vive mais um tempo junto, separa de novo, casa de novo, e fica nessa vida achando, pensando que está buscando uma felicidade, pensando que está buscando algo para suprir uma carência afetiva, e muitas vezes só encontra mais problemas. Eu lembro, trabalhava numa empresa, era gerente de vendas de um grupo de pessoas. Um dia estava acompanhando o representante numa cidade no interior aqui, e nós paramos para almoçar. Durante o almoço tocou o telefone dele, era a filha de 15 anos. Aí eu sabia que ele era um cara separado, né? E a filha colocou um monte de situações, um monte de dificuldade, daí ele afastou um pouco assim, depois ele voltou para a mesa meio triste assim, comecei a conversar com ele um pouco sobre o que estava acontecendo. Aí ele me falou uma frase, ele falou assim: eu achei que quando eu me separasse eu estaria resolvendo os meus problemas. E na verdade eu encontrei mais problemas. E essa é a realidade das pessoas que vivem sem Cristo, das pessoas que não entregam a sua vida a ponto de dedicar a sua vida a Cristo e entregar tudo o que tem a Ele. Quando pensa em está pensando em sair de uma situação, entra em outro, sai da frigideira para cair no fogo. Agora, quando Deus restaurou a sorte, tem uma outra versão que diz assim, daqueles que estavam presos, cativos, e trouxe eles a Sião, aí nós passamos a viver como quem sonha. Abra comigo, se você quiser aí, Joel capítulo 2, eu não pus esse texto lá para o Everaldo, Joel 2, 28, Joel é um dos profetas, profeta menor. Veja só como é interessante esse texto, Joel 2, 28, não sei se o Everaldo vai encontrar rápido ali. Me ocorreu agora esse texto, ele diz assim, 2, 28, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Depois disso, derramarei o meu espírito. Depois do quê? Depois de uma série de acontecimentos que estão relatados ali, e o povo de Deus vem e é resgatado pelo Senhor. Então, os sonhos, eles vêm com a salvação. Talvez você tenha aí na sua juventude pensado alguma coisa que você gostaria de fazer ao longo da sua vida. Talvez tenha algum sonho que você gostaria de ter com relação aos seus filhos, à sua família. Talvez ter uma casa, talvez ter um filho, talvez ter um trabalho. E esses sonhos você foi jogando de lado. Então está na hora de você abrir mão da sua forma de fazer e vir para dentro do corpo. E no corpo de Cristo você ser transformado. Você deixar que o Espírito Santo entre na sua vida, transforme a sua vida. O primeiro tópico que eu estou ministrando aqui para você, eu intitulei ele de restaurados. Nós somos restaurados pelo Senhor. Os nossos sonhos são restaurados. Os nossos desejos são restaurados. Como quando nós voltamos para Sião, quando nós estamos dentro do corpo, dentro da igreja, fazemos parte desse fluxo, desse corpo. Nós temos a possibilidade de sonhar. Nós aqui, como igreja local, entendemos que o fazer parte do corpo é estar inserido em um grupo familiar, é fazer parte das atividades da igreja, é estar envolvido nas atividades, é estar junto dia a dia, é dividir o pão de casa em casa nas reuniões que nós fazemos, é estar junto aqui dentro do templo quando nós temos um culto de celebração. Como o Eduardo falou ontem, nós tivemos um culto de curas e milagres. A presença de Deus poderosa aqui, o Espírito Santo se movendo, pessoas sendo tocadas. Nós podemos ver o poder de Deus. Quando nós estamos juntos como igreja, como corpo, nós vemos a manifestação de Deus. Isso é ser igreja, isso é estar dentro do corpo. Não é você adentrar essas paredes, não é você ir falar assim, eu sou da denominação tal, A, B ou C. Fazer parte do corpo é deixar de ser cativo, é ser restaurado por Deus e ser inserido na igreja organismo, na igreja que é o corpo.
Não na igreja estrutura física, estrutura material. Na igreja, corpo de Cristo. Isso transforma a sua vida. Isso faz com que você tenha uma vida restaurada. Isso faz com que você, que pensava, né? A Paula ministrou aqui, aquele que mentia, pare de mentir, comece a falar a verdade. É estar no corpo que vai fazer com que você acerte os seus passos. Estar dentro do corpo vai fazer com que você caminhe corretamente, de forma a estar restaurado pelo Senhor. Você para de andar torto, para de andar fora do prumo e passa a andar dentro do corpo, dentro daquilo que a palavra de Deus determina. Veja comigo 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, um texto bem conhecido. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você está no corpo, aquilo que aconteceu no seu passado não vai te acompanhar. A traição pela qual você passou não vai acontecer mais. A situação difícil ali financeira, você venceu aquela situação, você vai vencer no corpo de Cristo. Os problemas que você enfrentou na sua vida, você deixou isso para trás. Você vai enfrentar de uma maneira diferente, porque você está em Cristo. O corpo, a igreja vai suportar, vai sustentar você. Eu falei agora há pouco do grupo familiar, nesse final de semana, agora na sexta, nós tivemos uma reunião de encerramento. Depois à noite eu cheguei em casa, escrevi uma mensagem para o grupo, nós estávamos ali trocando mensagens pelo WhatsApp, já era madrugada, nós demoramos bastante para terminar o encerramento, foi um tempo bem gostoso. E ali eu me lembrei, na hora que eu estava escrevendo, o Binho e a Fernanda, nasceu a Alice, eles são membros do meu grupo, participam do nosso grupo, sou apacentador deles. Também teve o André e a Aline, que tiveram um filho ao longo desse ano. O nosso grupo é um grupo fértil ali, foi crescendo. Se alguém quer ter filhos, pode vir para o grupo. Não, estou brincando. Deus foi fazendo crescer. Por outro lado, a minha sogra faleceu esse ano. E aí eu lembrei disso na hora de escrever a mensagem, e falei: Deus, o grupo familiar, o corpo, esse pequeno pedaço do corpo, como ele foi importante para as nossas vidas, no momento em que nós nos alegramos de ver uma nova vida surgindo, e no momento em que nós vimos findar o tempo de vida de uma pessoa. A igreja, quando nós estamos juntos, nós suportamos uns aos outros. Então, o restaurar da sorte que o salmista escreve aqui, ele só tem sentido porque quando ele restaura a sorte da pessoa, ele insere essa pessoa no corpo. E você é parte desse corpo. Nós tomamos a ceia juntos agora há pouco. Nós celebramos aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E é isso que nos torna um. Não importa a minha origem, não importa a minha descendência, a minha ascendência, quem são meus pais, qual é a cultura de onde eu vim, não importa os caminhos por onde eu andei. A partir do momento em que eu aceito a Jesus Cristo, eu mudo, eu saio de um terreno, de um reino, e eu passo para outro reino. E aí eu passo a ter uma família, passo a fazer parte de um corpo. E é isso que acontece conosco. O Salmo 126 nos fala isso. Quando Deus restaurou a nossa sorte, Ele nos levou para Sião. A restauração na sua vida só é uma restauração de fato se você entrar no corpo. Se você aceitar a Jesus e não entrar no corpo, você pode até ter a salvação, mas você não vai ter capacidade de sonhar, não vai ter o suporte do corpo, não vai ter a nutrição do corpo, você não vai ter o suporte e o amor que o corpo pode te dar. Outro aspecto que é importante por estarmos no corpo está em Efésios capítulo 1, verso 3. O texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Se você está no corpo, você tem acesso a todas as bênçãos das regiões celestiais que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém?
Você está no corpo, você tem acesso à presença e ao poder de Deus, por você estar no corpo. Então, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Quantas vezes nós já não sonhamos coisas, nós não falamos assim, ai Deus, eu queria ter uma casa melhor, eu queria ter isso, aquilo, eu queria ter aquilo outro, eu queria ter mais saúde, eu queria ter mais um filho, eu queria que meu filho não fosse assim, ou fosse assado. Quantas vezes nós já falamos isso para nós mesmos? Mas quando nós temos a nossa sorte restaurada, fazemos parte do corpo, nós temos acesso a tudo aquilo que Deus tem para nós. O segundo aspecto que eu quero falar com você, volta lá para o Salmo 126, nós vamos ler ele ali parte a parte, não versículo a versículo, mas quero ler agora o 2 e o 3. E o texto diz assim: então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. O verso 3: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A restauração que Deus nos traz sobre nós gera em nós alegria, gera em nós uma felicidade incontida, gera em nós uma força para fazermos aquilo que devemos fazer, para andarmos dentro desse reino, para vivermos uma vida santa diante do Senhor. Quando nós temos a nossa sorte restaurada, estamos inseridos dentro do corpo, a alegria tem que ser uma marca das nossas vidas. Nós somos salvos. Nós, ao sermos salvos por Cristo, nós temos que entender que todos os problemas, eles passam a ser diminutos, eles diminuem. Todas as nossas dificuldades, elas se dissipam. Não estou dizendo que você não vai enfrentar lutas, não estou dizendo que você não vai enfrentar problemas. Mas nós temos que entender a perspectiva dos problemas. E quando nós cremos em Cristo, estamos inseridos no corpo, o poder de Deus está sobre nós, nós temos um suporte, um apoio para enfrentarmos essas lutas. Jesus Cristo falou lá no Sermão do Monte: se você está cansado e sobrecarregado, venha até mim, eu te aliviarei. Carregue o meu fardo, porque o meu fardo é leve e suave. Se você tem sofrido, se você tem lutado, se você tem tentado conquistar coisas, não tem conseguido, tem batalhado, tem sofrido muito, entregue isso ao Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que você vai entregar a luta para Ele, a luta você vai continuar vivendo, mas Ele vai te ajudar a vencer, Ele vai te ajudar a prosperar, a avançar, vai te ajudar a conquistar coisas que talvez estejam sendo difíceis para você conquistar. Existem problemas que você pode resolver, que você tem capacidade de resolver, mas existem situações que são impossíveis para nós. E então, quando nós temos a nossa sorte restaurada, quando nós começamos a sonhar, ficamos felizes, nós vamos enfrentar os nossos problemas com uma ajuda muito diferente. Vamos ler juntos aqui Romanos 8. Veja que perspectiva interessante Paulo nos dá em relação a como nós podemos ver a maneira como Deus nos vê. Quero ler aqui do 35, 8:35 até 39. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você pode ter a certeza de que nada pode te separar do amor de Deus, por que você dá tanto valor para os problemas que surgem na sua vida? Paulo, ao escrever para Romanos, ele estava citando ali perseguições, lutas, momentos de dor. Ele foi açoitado, ele sofreu castigos, ele foi preso,
Pessoas chegaram a dar ele como morto, de tanto que ele apanhou em uma determinada situação. E aí ele escreve aos Romanos dizendo: nada pode me separar do amor de Cristo. Não sei você, mas eu, se tivesse passado pelo que ele passou, provavelmente ia falar: Deus, onde está o seu amor, depois de sofrer tanto? A perspectiva que Paulo nos dá, ela é muito diferente. Muitas vezes nós ficamos concentrados nos nossos problemas, naquilo que nós estamos enfrentando, nas lutas e dificuldades que estamos vivendo. E aí nós podemos olhar aqui e ver que os nossos lábios estão alegres. Ah, meu irmão, você está feliz porque você não tem problema? Não, eu tenho problemas, mas eu estou feliz porque eu tenho alguém junto comigo que me ajuda a vencer os meus problemas. E nada, absolutamente nada, pode me separar desse alguém. Nada pode me tirar dele. Eu sou dele, ele é meu. Eu pertenço a Cristo, Cristo é meu, está em mim. O Espírito Santo está em mim. É a marca, é o selo da promessa de Deus em minha vida. Não é aquilo que eu tenho que diz quem eu sou. Quem eu sou o Filho de Deus. Pertenço ao Senhor. Não existem lutas, não existem tribulações que possam nos separar de Cristo. Também não tinha programado ali, mas se você ler comigo, 1 Coríntios 4:11. Olha o que Paulo escreve nesse texto. 4:10, pode ser. Ler aqui alguns versículos, diz assim: nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Olha o que ele diz a partir do 11. Paulo escreve assim: até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Vamos pensar um pouco no que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, eu apanho, eu tenho fome, eu sofro. Vocês, para que vocês tenham algo de valor, que é Cristo. E mesmo assim, eu quero que vocês sejam meus imitadores. Paulo está dizendo assim: eu entrego a minha vida, eu dou tudo que eu tenho, porque eu amo a Cristo, eu sou louco por Cristo. E eu entrego a minha vida a Cristo. E mesmo sabendo que tudo que eu vou passar é duro, eu continuo fazendo isso. E eu ainda falo para aqueles que eu oriento. É o que Paulo estava escrevendo aos Coríntios. Sejam meus imitadores. Façam aquilo que eu faço. Busquem a Deus da maneira como eu busco, porque esse é o caminho certo. Entende como Paulo ele estava feliz com aquilo que ele estava fazendo? Porque ele tinha uma certeza. Ele sabia que Cristo não se separaria dele. E ele não se separaria de Cristo por nada. Por isso a nossa alegria, como está lá no Salmo 126, nós nos tornamos alegres porque fomos restaurados. E essa alegria ela não pode parar por nada. Não há situação que possa destruir a nossa alegria. Não há circunstância, não há palavra, não há pessoa. O texto de Romanos diz, inclusive, que não há demônio que possa nos separar de Cristo. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo. Isso não quer dizer que você pode sair por aí fazendo qualquer coisa, né? Falar, não preciso ter medo, não vou parar no semáforo vermelho, vou passar, ver o que acontece. Não é isso, não é imprudência, mas é você ter a certeza no seu coração de que as lutas que você vive, elas não vão destruir você, porque você tem Cristo em você, porque o Espírito Santo está em você. Vamos avançar ali no Salmo 126, versículo 4.
ele diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Eu acabei não separando, mas eu vi hoje de manhã, eu olhei alguns vídeos, e no deserto da Palestina, especialmente aqui nesse texto, tem uma tradução que fala no deserto do Negueb, que é uma região ali na Palestina. Tem algo muito interessante, que tem um período de chuvas e um período de seca. E no período de seca, muitos rios, eles acabam secando mesmo, e eles viram em areia. Você vê o leito, vê o formato do rio, e fica sem nada, só fica areia mesmo. É deserto já, né? E aí vem um período de chuvas. E, se eu não me engano, eu pesquisei um pouco hoje a respeito disso. Ficaram alguns anos, nesses últimos anos, teve um período bem longo de estiagem ali. E ficou vários anos sem chuva. E em 2016, no primeiro semestre, se não me engano foi em abril de 2016, veio um período abundante de chuva. E aí você vê, tem um vídeo assim de uns 6 minutos, um monte de gente em torno do leito do rio, o leito seco. Mas eles sabiam que havia chovido numa determinada região. E aí então a água começa a vir de uma forma abundante. É impressionante o quanto vem o volume de água que vem. É impressionante. E o rio faz um contorno assim, as pessoas vão ficando em volta, todos filmando com seus celulares ali, vendo o quanto Deus estava restaurando aquele local. A água para eles é fundamental. Se eles ficam 1 ano, 2, 3 sem água, tudo morre. E já tinha algum tempo que não havia água naquela região. E esse vídeo mostra o quanto a água, a força, a violência que a água vem até, mas a água traz vida. E é exatamente isso que o salmista pede. Ele fala: Senhor, restaure-nos. Assim como o Senhor enche os leitos dos rios no Negueb, os rios no deserto. Certamente o salmista, ao escrever, ele sabia disso, ele sabia que existia um período seco e um período de chuva. E ele devia ter experimentado isso, visto que em determinados momentos vinha a morte com a seca. Mas quando Deus manda a chuva, havia uma restauração. E aí o salmista está dizendo assim: a minha vida não está boa, eu estou fora do meio do corpo. Quando o Senhor nos coloca no corpo, que é lá no versículo 1, nós fazemos parte do corpo, nós ficamos alegres, o Senhor nos restaurou, nós ficamos alegres, e aí nós passamos a ser abundantes. Então o primeiro ponto que eu tenho aqui para você foi restaurados. O segundo ponto que eu ministrei a você é somos alegres. O terceiro ponto, somos abundantes. Quando Deus, Ele traz a água no deserto, Ele traz vida, Ele traz restauração, Ele traz saúde. A água, ela higieniza, ela limpa, ela traz vida no sentido das plantas, ela mata a sede. Leia comigo João, capítulo 7. Se você puder abrir aí comigo, verso 37. Quando o salmista falou a respeito dessa água, veja o que ele estava profetizando. No último dia, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crê em Jesus, se você deixou que Deus restaurasse a sua vida, inserisse você no corpo, você faz parte do corpo, você tem uma vida restaurada, você tem alegria no seu coração, e mais do que isso, você tem um rio de vida nascendo em você. O que é esse rio de vida? Você vai abrir a sua mão e sair água para alguém? Não, isso não é fisicamente, não é literalmente. Mas há um rio de vida dentro do seu coração. Existem palavras nos seus lábios que podem salvar, que podem curar. Existem palavras nos seus lábios que podem trazer restauração. Existem palavras nos seus lábios que podem dar ânimo, profetizar, trazer o poder de Deus sobre a vida de outras pessoas. Talvez sobre os seus filhos, talvez sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, talvez no seu trabalho. Talvez você viva em um ambiente onde as pessoas são muito depressivas, muito desanimadas. Sabe aquele ambiente de trabalho que as pessoas só reclamam? Se reúnem ali para tomar um cafezinho, falam mal do chefe, falam mal dos amigos, dos colegas, dos departamentos, do salário.
reclamam de tudo. Talvez você esteja com um rio de água viva nos seus lábios. Você pode declarar isso. Você pode profetizar. Se você crê em Jesus, o poder de Deus está em você. Olha o que diz Isaías, capítulo 58, verso 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Olha o que o texto diz: você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Você é a pessoa que vai ser o suporte, o apoio daqueles que estão desanimados, daqueles que estão secos, daqueles que chegam no seu estabelecimento comercial, no seu trabalho, no seu emprego, lá onde você está, chegam desanimados, destruídos, oprimidos por Satanás. O rio de água viva está em você, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Agora você pode abrir a torneira desse rio e soltar águas amargas, se você usar os seus lábios para falar coisas ruins. Se a pessoa chega reclamando e você reforça: isso aí é uma porcaria mesmo, isso aí é horrível, isso aí não sei o quê, isso aí não vai dar certo. Ou você pode ser um transformador de lugar seco em um lugar com vida, ao profetizar aquilo que Deus quer sobre as pessoas, ao profetizar a vontade de Deus. Você tem que ter uma postura de quem foi restaurado, de quem está alegre, de quem vive uma vida cheia do poder de Deus. E é isso que vai transformar as situações, é isso que vai transformar as circunstâncias. Você tem que entender que você é como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Jesus falou: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crê em Jesus Cristo, do seu interior fluem rios de água viva. Quando eu vi aquela cena do vídeo, eu entendi. Porque eles estavam numa situação tão desesperadora. E ao correr a água ali, algo tão simples. Nós vamos ali no fundo, no bebedouro, abrimos uma torneira, a água vem gelada. Agora imagine você viver num deserto, num lugar onde não tem árvores, não tem sombra, sua casa é uma gruta no meio de uma montanha e não ter água. E é assim que muitas pessoas vivem por aí. Sem Cristo, sem o amor, sem a presença de Deus. É assim que muitas pessoas passam os seus dias. E os rios de água viva estão nas suas mãos, para que você estenda as mãos sobre as pessoas, as ajude, as auxilie, ministre sobre a vida delas. Ainda agora, para finalizar, o último tópico que eu quero ministrar a você, lá no Salmo 126, e eu quero finalizar o último ponto. Existe um aspecto desse Salmo que me impressiona muito. E talvez ele explique os demais aqui, eu não sei. Eu até tinha pensado em começar falando de trás para frente. Os versículos 5 e 6, eles dizem assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Meu irmão, nós precisamos entender. Existe um princípio que ele é um princípio que ele funciona no mundo natural e ele funciona no mundo espiritual. Ele é um princípio que funciona nos dois aspectos, nos dois reinos, natural e espiritual, que é o princípio de semear e colher. Você nunca vai lançar, né? Isso aqui é artificial, né? Não vai nascer nunca, né? Você nunca vai pegar uma planta como essa, pegar a semente dela, jogar no chão, plantar, regar e nascer um outro tipo de planta. Nunca vai acontecer isso. Aquilo que você semear, é isso que você vai colher. Aquilo que você plantar, é isso que você vai colher. Não tem como você plantar trigo e colher soja. Não tem como você plantar uma laranjeira e nascer uma macieira. Não tem. A semente lançada na terra
é o que vai germinar, é o que vai brotar. Só que isso funciona no mundo natural, e do mesmo jeito funciona no mundo espiritual. Muitas vezes nós fomos restaurados, fazemos parte do corpo de Cristo, estamos inseridos aqui dentro. Somos alegres, temos uma vida boa, temos aspectos positivos em nossas vidas. Temos ali, somos abundantes, temos muitas coisas, temos bens e tal. Mas muitas vezes nós estamos semeando coisas que não são corretas, palavras que não são corretas. E aí às vezes a gente passa um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro da igreja, e a gente fala, olha, Deus, mas por que não está dando certo? O que está acontecendo? Aonde nós devemos olhar, não é olhar para Deus e falar, Deus, o que está errado? Não é Deus que está errado. Muitas vezes é a semente que eu estou lançando. Que tipo de semente você está semeando? Vamos ver aqui, tem um texto que eu quero compartilhar com você. Está em 2 Coríntios, capítulo 2. Eu sei que hoje eu li muitos textos, mas fora esse tem mais 1 ou 2 só, ou 3 ou 4. Mais 1 ou 2. 2 Coríntios 9, versículo 6. Olha só o que esse texto diz. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Então, vamos parar aqui. Eu quero continuar a ler mais alguns versículos. Primeiro, a primeira regra de semear e colher é: a quantidade semeada está diretamente relacionada com a quantidade colhida. Não tem como. Se você semeou 10 sementes, e cada uma daquelas sementes gera mais 10, você vai colher 100. Não tem como. Se você semear 100, vai colher 1.000, 10.000, 1.000, 10.000. Não sei, já errei a conta aqui. A cabeça não está funcionando para fazer conta. Se você semear uma, vai colher 10. Se você semear 10, vai colher 100. Se você semear 100, você vai colher 1.000. Então, nós precisamos entender isso. A quantidade de semente reflete a colheita. Às vezes você fala assim, não, vou semear a palavra de Deus na minha vida hoje. Senhor, vou ler um versículo, li um versículo, viro as costas e vou embora. Pronto, é o quanto você semeou. E é o quanto você vai colher. A gente fala a respeito de dízimos e ofertas, nós temos ensinado constantemente que dizimar e ofertar é um ato de voluntariedade, é um ato de gratidão, é um ato de amor. Mas dizimar e ofertar é uma semeadura, ofertar especialmente é uma semeadura. E aí você vem e semeia um pouco. É claro, você vai colher com base naquele pouco, naquele tanto que você semeou. Você dizima agradecendo a Deus por aquilo que Deus já proveu para você. E você oferta para semear no reino, para que pessoas sejam alcançadas. E aí Paulo escreve aqui, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Isso funciona em todos os aspectos. Se eu estudo pouco ao longo do ano, as minhas notas são muitas ou são poucas? São baixas. Se eu não estudar, eu não vou bem na escola. Se eu desempenho pouco, se eu me capacito pouco ao exercer o meu trabalho, se eu não me dedico a ele, não me preparo, não invisto, não semeio um tempo de aprendizado, eu não consigo progredir no meu trabalho. Semear e colher funciona em todos os aspectos das nossas vidas. Mas o salmista, lá no Salmo 126, ele fala, aqueles que com lágrimas semearam. Semear muitas vezes exige um esforço. Quando nós contextualizamos esse momento, eles não tinham maquinário, eles não tinham carros, tratores, colheitadeiras, eles não tinham esses aparatos. Eles punham uma tira de couro nas costas, engatavam num segador de terra, ali, numa ferramenta para abrir a terra, para abrir um sulco, amarrava no boi, laço no boi e fazia na força, no braço. Muitas vezes, certamente, ele chorava de dor ao semear, cansado. Agora eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes, as suas lágrimas são o único líquido que a semente vai receber para ser regada. E ao você regar essas sementes, elas vão nascer. E você vai colher. Às vezes você está sofrendo, está difícil, você pensa em desistir,
mas você tem que semear. Semeie. Chorando, semeie. Alegre, semeie. Porque se você não semear, você não vai colher. O que eu tenho que semear, pastor? Semeie a palavra de Deus. Semeie um abraço. Semeie um telefonema. Semeie um aperto de mão. Semeie um sorriso. Semeie o teu tempo na vida de alguém para ouvir as necessidades de outro. Semeie o amor que Deus tem colocado sobre a sua vida. Semeie a restauração que Ele colocou em você. Se você semear essas coisas, você vai colher isso. Agora, muitos de nós têm semeado pensamentos negativos. Muitos de nós têm pensado a respeito de desistir. Está difícil, não consigo. E você se concentra em semear isso, a dificuldade. E aí você continua chorando e semeando a semente errada. Quando o salmista ele fala isso, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Tome cuidado com o que você vai semear. Semeie o poder de Deus, a palavra de Deus na sua vida. Semeie um tempo maior de oração. Semeie um tempo maior de dedicação, de leitura da palavra de Deus. Semeie um tempo um pouco maior de ficar com os irmãos em comunhão. Semeie na vida dos outros. Nós temos, aí você que faz parte de um grupo familiar sabe, nós fizemos os encerramentos agora essa semana e temos uma brincadeira, né, chama Elefante Branco, que é você dar um presente. Semear um presente ali mostra como os nossos corações estão. Nós trabalhamos muitos anos com os nossos filhos. Eu lembro que a primeira vez que eles participaram, já com um certo entendimento, a Isabela ficou muito brava, porque ela queria um determinado presente e ela não conseguiu. Mas ela, hoje, com o tempo, ela tem entendido que a brincadeira ela leva a você semear algo na vida de alguém. A intenção da brincadeira não é você ganhar um bom presente, é você dar um bom presente. Esse é o foco da brincadeira. Aqueles que não sabem o que é um elefante branco, eu vou dizer para você uma coisa: você pode ir na integração, participar da integração, se tornar membro de um grupo familiar, e aí você vai descobrir o que é um elefante branco, e você vai ver que é muito divertido. Algumas pessoas se surpreenderam. Eu vi que alguns se surpreenderam nessas brincadeiras aqui. Eu participei em 3 grupos esse ano. Não diretamente, mas acompanhei a realização de 3 atividades. É muito divertido. E as pessoas têm que entender que o propósito principal ali é semear. É você dar algo de valor para o outro. Quando nós entendemos que nós devemos semear algo de valor na vida de outra pessoa, quem vai colher? Quem recebeu a semente ou quem semeou? O texto fala que aquele que com lágrimas semeia, com júbilo, com alegria, colherá. Você vai colher. E um outro aspecto, o último que eu quero trazer sobre semeadura. Você tem uma quantidade, um conjunto de necessidades. Essas necessidades elas não vão ser maiores dependendo do tamanho da tua semeadura. O que eu quero dizer? Vamos fazer um exemplo aqui. Ontem eu fiz isso no momento em que eu ministrei os dízimos, mas para que você tenha uma ilustração mais clara do que eu estou dizendo. Eu coloco 10 sementes na terra. Cada semente vai gerar outras 10. Eu vou colher 100 sementes. Só que o que eu preciso para me sustentar, hipoteticamente, são 10 sementes. Então eu plantei 10, colhi 100. Eu tiro 10 para o meu sustento. Sobram 90. Se eu plantasse 20, eu colheria 200. Agora a minha fome, a minha necessidade de sustento, vai subir também ou vai permanecer a mesma? Eu continuo precisando só de 10. Só que daí passa a sobrar 190. Vamos continuar lendo 2 Coríntios 9. O texto no versículo 7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Quando você semeia uma boa obra, semeia algo na vida de outra pessoa, você vai receber isso de volta.
Só que você recebe de volta não para suprir a sua necessidade, para você pegar de novo e plantar de novo. Olha o que o texto continua dizendo. O verso 9 diz assim: como está escrito, distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Verso 10, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Existe um motivo para Deus multiplicar as coisas na sua vida, é para que você seja generoso com os outros. Deus vai multiplicar o amor dele na sua vida para que você manifeste o amor de Deus aos outros. Deus vai multiplicar os bens materiais na sua vida para que você seja generoso a outros. Deus vai multiplicar o poder dele sobre a sua vida para que você ministre o poder dele a outras pessoas. Deus vai multiplicar os dons dele sobre você para que você opere nesses dons e transforme, toque na vida de outras pessoas. Deus, ele multiplica sobre você para que você seja generoso. Então existe um motivo para você estar semeando. Por mais que seja dolorido, por mais que no momento inicial seja difícil semear, a hora que você colher, você vai colher muito. E esse muito vai abençoar a outras pessoas. Os 4 aspectos que eu ministrei para você hoje são que nós somos restaurados, que nós somos alegres por sermos restaurados, nós somos abundantes naquilo que Deus tem nos dado. E nós devemos semear, nós somos semeadores. Quando você semear muito, você vai colher muito. Quando você semear pouco, você vai colher pouco. O que você deve semear? Pegue a palavra de Deus e descubra ali o que você deve semear. Amor, poder de Deus, palavra de Deus. Semeie a palavra de Deus a cada dia, a cada instante. Veja o que nós fizemos aqui com essas crianças. Nós temos uma oportunidade, uma vez por semana, 1 hora, 1h15, 1h30, no máximo, de ministrar essas crianças. Imagina você colocar uma sementinha na terra uma vez por semana. Se não houver alguém regando, alguém cuidando, incentivando, ao longo da semana, a sementinha não vai brotar. Então não adianta o trabalho que nós fazemos com as crianças se os pais, se você em casa não ministrar no seu filho. Na verdade, o papel aqui é o inverso. Nós deveríamos ser apenas um fertilizante, um conteúdo de regar essas crianças. Você deveria semear na vida dos seus filhos, trazê-los para a igreja para que eles vejam que existem outras crianças que também recebem essa semente. E aqui serem fertilizados, serem incentivados, pôr um adubo ali naquela semente, pôr um cuidado, criar ali um ambiente para que ela cresça. Nós devemos semear o tempo todo, o tempo todo. Por último, gostaria de ler Mateus 13. Os irmãos do louvor, eles subiram para me acelerar aqui. Não, estou brincando. Mateus 13, capítulo 13, verso 3. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Esse texto, normalmente nós falamos do semeador, falamos que a palavra é a semente. Temos algumas interpretações para ele. Mas eu quero dar um destaque hoje aqui. Existe uma diferença no solo. Hoje, nesse momento, nesse culto, nesse instante, eu estou semeando algo. Eu estou lançando uma semente. Cada um de vocês é um solo. Agora depende de como esse solo está. Como você tem preparado o teu solo. Como você tem preparado o seu coração. Quando você sai da sua casa para vir ao culto, como você pensa, qual é a intenção que você tem. Quando você está aqui, você fala: vou ter que aguentar esse cara falando em 1 hora, 1 hora e pouco.
Ou, não, Deus vai falar comigo hoje. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, ela participa, não é daqui de Maringá, participa dos cultos da ABA pela internet. Aí ela falou assim, estou vendo o culto lá, passa o louvor, tem abertura e tal. Quando eu vejo que não é o Pio que sobe para pregar, eu desligo. Tem muitas pessoas que fazem isso. O coração fechado, um coração espinhoso. A sementinha vai bater ali, bater no espinho, vai para o lado e cai para fora da terra e não brota, não cresce, não tem sustento, não se fortalece, não se estabelece. Quando a voluntariedade do terreno, ela é de vocês para quem está ministrando. É minha de quando eu estou ouvindo. Não é de quem está pregando. Não é o que eu faço, se eu dou piruetas, se eu falo alto, falo baixo, se eu grito, se eu leio muitos textos, leio poucos textos. Não é isso que vai fazer diferença. É claro, a palavra de Deus ela vai ser semeada. Mas depende de como você preparou o teu solo. Às vezes você pode vir para um culto como esse, e em um versículo lido aqui na abertura do culto, toca a sua vida, porque o seu solo está preparado. Deus quer falar com você e usa aquele versículo e fala. Mas às vezes você vem para cá, tão fechado, com tantas coisas na cabeça, com tantos problemas. Às vezes está brigado com o irmão que está do lado aqui, se desentendeu, teve alguma dificuldade. Às vezes está com um problema lá no trabalho, na família. Meu irmão, todos nós enfrentamos essas dificuldades. Todos nós passamos por momentos de estresse, de dificuldade. Mas quando você vem aqui, abaixa a sua guarda, abra o seu coração, porque a semente que cai no seu coração, ela vai nutrir a sua vida. Esses dias eu estava lendo uma frase, a pessoa falou assim, fulano vai há 30 anos numa igreja, será que valeu a pena? Quantos cultos ele já participou? Aí outra pessoa, era um texto, ele pergunta assim, ele fala assim, nem lembra direito das mensagens que ouviu, lembra de uma ou outra, né? E aí o rapaz responde assim no texto que eu estava lendo, é engraçado, eu estou casado há 30 anos, durante esses 30 anos eu fiz pelo menos 3 refeições em casa, todos os dias. Eu não me lembro de quais foram as refeições, eu não sei quais foram. Se eu perguntasse, no dia tal, do ano tal, o que você comeu no almoço em casa? Não sei. Mas cada uma dessas refeições me manteve saudável, me trouxe vivo até aqui. Talvez você não lembre das mensagens que você ouviu ao longo desse ano, mas elas te sustentaram. Sem você perceber, elas foram sementes que desceram no seu coração, que geraram um fruto, que te deram alimento, para chegar hoje aqui onde você está. Nós estamos aí indo para o final do ano, temos alguns finais de semana ainda, 3 se eu não me engano, 3 ou 4 no máximo. E talvez você olhe para trás e fale, esse ano, o que eu fiz de bom esse ano? Talvez você não consiga encontrar. Uma coisa eu te digo, se você frequentou um lugar como esse, uma igreja, o corpo de Cristo, você fez algo poderoso. E você pode não perceber, mas o poder de Deus se manifestou em você, transformou a sua vida, mudou você, sustentou você, te levou mais longe, mais além, mais longe. O poder de Deus está sobre a sua vida. Abra o seu coração. A semente da parábola que Jesus contou só encontrou um solo fértil, só pôde germinar quando encontrou um solo fértil. Mas o solo é você. Eu não tenho como preparar o solo. Eu posso preparar uma mensagem, pôr os textos em ordem, levantar os pontos, deixar claro para você. O Espírito Santo vai tocar a sua vida, mas você vai ter que dispor o seu coração a ouvir a palavra de Deus. Então saiba que você foi restaurado, saiba que você é uma pessoa alegre, uma pessoa que vive, vibra, você é abundante em Cristo Jesus. Mas principalmente lembre que você é um semeador. Você semeia a cada minuto na sua vida. Você semeia pensamentos, você semeia atitudes,
você semeia palavras, você semeia comportamentos. Tudo o que você faz é uma semente. Tudo o que você faz é uma semente. O tempo que você dedica à palavra de Deus, lendo a Bíblia, tudo isso é uma semente. O tempo que você dedica estudando, trabalhando, tudo isso é uma semente. Tenha consciência disso. Quando eu vou ler aqui numa outra versão, eu gosto mais dessa outra, eu usei essa porque tem o texto aqui para ver. Não precisa nem colocar lá, Everaldo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do deserto do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo a sua colheita. Vamos ficar em pé, vamos celebrar ao Senhor. Você é uma pessoa alegre, você tem semeado, você vai colher algo poderoso na sua vida. Nós estamos terminando esse ano, talvez tenham coisas que você precise colher ainda esse ano, e eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai colher aquilo que está semeado, você vai colher o poder, a palavra de Deus que foi semeada sobre a sua vida. Você vai adentrar no ano de 2018 colhendo algo poderoso na sua vida. O poder de Deus vai se manifestar grandemente sobre você. Vamos louvar ao Senhor e exaltar o nome daquele que nos fez. Amém?